Tá bom. Gente, obrigado por vocês estarem aqui. É um prazer recebê-los aqui junto com esse projeto, que é um projeto que nós iniciamos junto com a Sicredi Pioneira, muito bacana, e a gente vai contar um pouquinho aqui do que aconteceu durante esse projeto, como a gente se conheceu, qual era a dificuldade que vocês tinham, como vocês estão olhando o mercado, de maneira geral. Mas de antemão, eu gostaria de agradecê-los por essa oportunidade que vocês estão nos dando aí de entrevistá-los. Se vocês puderem falar rapidamente um pouquinho de vocês dois, acho que é muito legal para quem está nos ouvindo aí conhecer um pouquinho de quem é o Marcos e de quem é a Karen. Por favor, ladies first. Ladies first. Olá, eu sou a Karen, sou assessora de crédito aqui na Sicredi Pioneira e trabalho na equipe com o Marcos e uma equipe jovem, determinada e envolvida em grandes projetos, onde apareceu essa parceria aí para trabalhar com a Alice Balanço, junto com a Itera. Olá, eu sou o Marcos, então, gerente da área de crédito da cooperativa Sicredi Pioneira, uma das 114 cooperativas filiadas ao sistema Sicredi, né? Um sistema aí que já está com 5 milhões de associados, com mais 100 bilhões de carteira de crédito, né? Então, a gente trabalha em uma das regiões aí da Sicredi, né? E nos chamamos Sicredi Pioneira, cooperativa Sicredi Pioneira. Ô Marcão, uma coisa legal de você contar, que você contou para mim da outra vez, é sobre esse nome, Pioneira, aí no Rio Grande do Sul. Acho que é legal você falar um pouquinho. Por que vem o nome Pioneira? Cada Sicredi, né, que ela está nas unidades, ela tem um nome que ela dá para a região que ela atua, né? Se você puder falar um pouquinho aí sobre a Sicredi Pioneira e sobre o mercado que vocês têm atuado hoje de maneira geral? Com certeza. Então, nós somos a Sicredi Pioneira porque nós somos a primeira cooperativa, então, né? A Sicredi Pioneira é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil e ela tem seus 119 anos em virtude da Sicredi Pioneira ser filiada a esse sistema Sicredi, né? Então, é a cooperativa mais antiga, inclusive da América do Sul, tá? A gente só não é a cooperativa mais antiga das Américas porque tem uma cooperativa no Canadá que é a mais antiga que nós, né? Senão nós éramos realmente a cooperativa mais antiga da América Latina, inclusive. É muito legal fazer parte desse projeto junto com vocês, se tratando da Sicredi Pioneira, porque com certeza vocês estão na frente em vários quesitos e essa parceria nossa com vocês nos dão esse horizonte que a gente tem para trilhar ainda desse caminho aí, de mais anos nesse desafio que vocês têm. Eu queria conhecer um pouquinho, saber um pouquinho sobre qual era o desafio que vocês estavam enfrentando, né? Até aquele momento de vocês nos procurarem, né? Porque houve aí uma necessidade pontual que vocês estavam encontrando. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente como foi esse encontro aí, contassem um pouquinho da necessidade, contassem um pouquinho como que foi a busca da solução dessa necessidade ou desse desafio, né? Que vocês estão enfrentando. Perfeito, acho que até vou deixar com a Karen aí, porque ela está mais apropriada aí do grande desafio aí que foi liderou todo esse processo aí que a gente está navegando aí na Sicredi Pioneira, né? Pois nós estávamos com o desafio, então, de reduzir o nosso tempo de análises técnicas. Nós temos esse processo de análise centralizado para maiores exposições e é um processo que a gente queria acelerar, reduzir esse tempo de entrega, agilizar esse tempo de atender esse serviço de análise técnica que é feito na sede da cooperativa e parte desse processo envolvia padronização, tabulação de balanços, e assim como outras etapas que a gente foi classificando e tentando desmistificar e buscar soluções tecnológicas. E aí foi nessa busca de inovação e de tecnologia que, tentando conhecer mais o mercado e o que já tinha pronto, que se chegou aí na Itera como uma alternativa, como uma solução de parceria, e a Alice apareceu como essa solução na parte de balanços. Então, e a gente foi se conhecendo e vendo que foi a solução que nos atendeu aí integralmente nessa parte. Que legal. Só explicando aqui para o pessoal, o Alice Balanço é uma solução
que ela está inserida dentro da jornada de risco de crédito das instituições, e uma das etapas dessa jornada de risco de crédito é, eventualmente, a análise do balanço patrimonial da empresa. Quando a gente está falando em crédito aqui, nós estamos falando, Karen, se você puder me ajudar, mais no crédito voltado para o PJ. A gente sabe que o crédito... É isso aí, né? A gente sabe que o crédito no PJ, ele parte desde MPEs, médias empresas, grandes empresas, large corporate. Eu sei que cada instituição costuma ter uma nomenclatura específica, mas a gente está falando aqui do desafio que você estava enfrentando nessa camada base, que são empresas que faturam de R$ 1 a 10, 20, 30 milhões, ou mais ou menos de que fatia que a gente está olhando aqui para análise de crédito? A gente fala, além do faturamento, a gente fala muito aí de exposição conosco, né? De volume de crédito tomado. Então, é um olhar diferente que a gente tem quanto ao risco que esse grupo já teria conosco. Então, seria um olhar diferenciado quanto a volume de crédito já conosco. E PJ, sim, e por isso, então, a solução para balanços, né? E para volumes maiores, né? Então, não é uma alternativa que envolve pequenas empresas, e até porque para ter já demonstrações financeiras prontas, né? Porque as pequenas nem teriam, e por isso, então, aí as de maior porte. Ah, perfeito. Então, para equalizar, esse setor, posso chamar ele de oferta de crédito para o middle? Sim, de middle para diante, assim, né? Isso, do middle, isso, perfeito, ótima observação. Oferta de crédito a partir do middle, né? Então, esse middle para vocês, ele é considerado hoje pelo faturamento que ele tem, mais pela exposição do crédito e, eventualmente, pelo relacionamento que vocês têm através da conta, né? Ô, Karen, qual que é a importância hoje, você atuando dentro do crédito, qual é a importância hoje de um balanço para uma análise de risco de crédito de uma empresa a partir do middle? As demonstrações financeiras, elas são a base, né, da análise técnica. Então, sempre que a gente está falando de análise técnica, as demonstrações financeiras são aí o retrato oficial da empresa, né, como a empresa se mostra para o mercado. E por mais que se tenha algum nível de informalidade ainda em alguns segmentos ou alguns setores, mas são as informações que representam as empresas oficialmente, e esses números são a base da análise técnica de crédito, né? Então, a partir desses números, se começa aí a análise do crédito, e ter esses números tabulados de uma forma confiável, padronizada, para que se consiga extrair indicadores parametrizados e consolidados, agiliza muito o processo de análise, né? Ah, perfeito. Então, vocês já tinham identificado que essa etapa do processo da análise, que é a etapa de extração de dados, que é alguns analistas costumam usar o termo bater balanço, Espreadar, né? tabular. Espreadar, tabular. Esse é um termo bem legal, que basicamente é um trabalho manual, que você olha para um balanço numa tela e registra essa informação num formulário, dentro de uma ferramenta da Microsoft Excel, né? Ou alguma coisa que o valha para, a partir daí, começar a fazer o seu trabalho de análise. Então, vocês já haviam identificado que esse gargalo dentro do processo de análise de risco de crédito, ele era algo que consumia os seus recursos, né? Bacana, e aí começou essa busca por uma ferramenta. Vocês devem ter olhado para o mercado outra ferramenta, outro método, né? Porque a gente costuma dizer que a Alice Balanço, ela é uma ferramenta que ela tem inteligência artificial e ela é voltada para a extração de dados a partir de balanços patrimoniais. Mas, se a gente olhar de maneira contrária, dá para se extrair dados a partir de balanços patrimoniais, não só com uma tecnologia chamada inteligência artificial, que hoje faz parte da Alice, né? Como, por exemplo, fazer o trabalho manual. Mas vocês chegaram a olhar no mercado alguma outra ferramenta que dava a entender que ela poderia te ajudar nesse desafio? Eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente como foi esse processo de escolha pela Alice Balanço, né?
porque vocês passaram aí por um trajeto de mercado, identificando o desafio e aí buscando soluções a mercado para que esse desafio pudesse ser sanado. Eu queria que vocês contassem um pouquinho. Sim, Marco, a gente realmente foi atrás de inúmeras soluções, a gente buscou no mercado, a gente sabe que existem outras empresas hoje que prestam serviços nesse sentido, mas não conseguimos avançar por inúmeras situações. Ou por realmente lá já no início, na prova de conceito, a gente não ter conseguido vencer algumas questões, por exemplo, LGPD, né, que é algo que a gente hoje está realmente com uma atenção muito forte, né? Então, sim, navegamos em outras alternativas, sim, mas a que nos pareceu mais realmente apropriada para avançar num teste de conceito foi realmente a Itera, né? Foi a Alice Balanço. E não é à toa que a gente está realmente tendo resultados agora com a solução, porque realmente foi bem escolhida a alternativa, né? Que bacana, fico bastante lisonjeado, de verdade mesmo, vocês sabem disso, eu já falei para vocês sobre o trabalho que a gente tem executado junto com vocês nessa parceria, a gente leva super a sério e esse trabalho com a Pioneira é fantástico para a gente, porque para a gente também é um desbravamento de um setor junto com a Pioneira, assim, essas palavras fazem muito sentido para a gente. Muito bacana que você falou sobre a LGPD. A LGPD com certeza é algo que está aí para ser seguido. Hoje ele é seguido estritamente para CPFs, mas muito legal de você comentar que vocês já estavam procurando uma ferramenta, mesmo para CNPJ, que fosse compliance à LGPD. Muito legal de conferir junto com vocês que a Alice Balanço ela é compliance com a LGPD e ela passou por todos os crivos de segurança aí dentro. Muito legal. Agora, partindo um pouquinho sobre, né, a Karen acompanhou lá muito perto, junto com o nosso setor de produção, o senhor Fábio Pelakoski, que hoje coordena a nossa área de produção interna, que a gente chama carinhosamente de produção, e a gente tem um período de implantação junto com o cliente, que a gente carinhosamente chama ele de setup, que ele passa mais ou menos por 15 dias, que é um processo de adaptação junto com o cliente. Eu queria, Karen, que você pudesse nos contar um pouquinho como foi esse processo de setup, em que ponto ele conseguiu te atender, o que ele conseguiu cobrir do seu setor, e a importância desse processo de integração entre as duas equipes, né? Porque o modelo que vocês adotaram da Alice Balanço é o modelo Curadoria Itera, né? É o modelo no qual vocês nos passam o balanço, nós pilotamos a ferramenta ou a plataforma Alice Balanço e nós entregamos para vocês o dado já planilhado, já pronto. O que eu acredito, sinceramente, que é um dos modelos mais fantásticos, porque ele libera todo o tempo do seu analista. A gente tem alguns benchmarks que indicam que 33% do tempo de um analista é para bater planilha, é para planilhar os balanços, né? Então, você liberando 33% desse tempo, você consegue fazer com que o seu time venda mais, realize mais prospecções. Mas, olhando para esses 33%, e antes da gente falar isso, eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse processo de implantação, como que ele se deu? Foi muito simples, né? Porque é um processo que não precisou mudar o nosso fluxo de forma, assim, não tivemos que fazer nenhuma adequação de sistemas para isso. Então, a utilização da Alice, ela se encaixou no nosso processo de uma forma muito simples. Foi fácil das pessoas envolvidas no processo utilizarem, não precisou desenvolver nenhuma nova habilidade para isso, é simples utilização, o suporte, a assistência que vocês nos prestam também é uma metodologia que facilita todo esse processo, e todo o processo de implantação também foi ágil e facilitado. Os suportes são ágeis também. Eu acho que essa é uma parte que agiliza todo o processo, porque vai ter dias que a gente vai precisar de um suporte, né? E o suporte, ele funciona. Então, isso é o legal, né? É ter agilidade, ter o retorno rápido, a curadoria que funciona, a
a parte que se combina e funciona, e que o que a gente entende como melhoria e que vem como melhoria no tempo combinado. Então, acho que são essas construções que se fez durante a implementação que são bem válidas e bem importantes aí nesse processo. E deixa eu complementar, né, Karen, que eu vejo assim, né, Marco, que toda a construção que nós fizemos, né, acho que essa caminhada ela começa lá em julho, agosto do ano passado, né, com uma troca de intenções, a gente mostrando os nossos desafios aqui, e em nenhum momento houve uma precipitação nessa jornada de buscar fechar algum tipo de contrato antes, de forma antecipada a tudo que a gente estava construindo, né, a gente fez uma caminhada coletiva, a gente foi construindo, a gente fez uma prova de conceito, né? E a gente, nessa caminhada, conseguiu identificar inúmeras oportunidades, e essas oportunidades foram sendo superadas, e a gente conseguiu tá hoje aí com a solução implementada, né? Então, assim, eu acho que essa construção, essa caminhada foi muito bacana. Muito bacana você tocar nesse ponto, Marcos, porque você tem razão. Os ciclos de relacionamento que a gente tem tido com os clientes são relacionamentos de confiança, de consultoria, para que a gente leve essa tranquilidade para o cliente na hora da adoção de uma ferramenta. Me lembro que a gente fez a POC, e aí vocês sabem desse ponto que eu vou contar agora, que vocês são os precursores de nos cutucar e dizer assim, será que não tem um modelo melhor para a gente usar? Porque quando a gente fez a POC com vocês, nós fizemos a POC pensando no modelo plataforma, que é o modelo no qual a gente entrega a plataforma para o cliente e o cliente pilota a plataforma. E a gente fez um POC muito bem realizado, em 3 dias de execução, ele envolvia o treinamento, né, Karen? A gente envolveu 4 analistas, né, ao todo. Envolvemos 4 analistas ao todo, foi uma massa de balanço, passamos por um stress test para que a gente tivesse resultados, comprovamos os resultados e chegamos no ponto onde a ferramenta, na sua versão plataforma, já se mostrava aderente. E aí me lembro, Marcão, que você chegou e questionou assim, cara, a plataforma funciona, mas ainda tenho algumas dúvidas, e isso nos questionou do lado de cá, a gente voltou de novo para a prancheta. Então, isso é o trabalho da parceria, executado desde lá do ano passado, trazendo todo o percurso, construindo alguma coisa para atender o cliente. E me lembro quando a gente chegou e a gente apresentou para a Karen e para o Marcos juntos, né, para vocês dois, apresentou, falou assim, olha, a gente está pensando num modelo aqui onde a gente vai pilotar, e aí vocês só vão nos enviar o balanço. Aí a luzinha acendeu, aí eu fiquei muito feliz, né? Porque eu vi, né? É muito legal quando você está do lado de cá e tentando desenvolver um modelo de negócio que seja aderente à necessidade do cliente. E quando eu falei isso, vocês falaram assim para mim: faz sentido para a gente. Vamos avaliar aqui dentro. E aí já voltaram com uma resposta dizendo que o modelo era interessante, de que esse percurso no modelo curadoria era o que mais atendia para vocês, diante da fase de vocês, dos desafios internos. Eu fiquei muito feliz com a ajuda de vocês em nos cutucar para que a gente pudesse desenvolver um melhor modelo que fosse muito aderente a vocês. Então, fica aqui os meus agradecimentos e do modelo curadoria aí, muito legal. Acho que a inovação, né, Marco? A inovação é isso, né? Tem que estar todo mundo predisposto a encarar algo novo, algo realmente que não foi percorrido ainda, né? E que nessa caminhada acontece isso, acontece desafios, há pedras no meio do caminho, né? Que a gente tem que superar, né? Então, assim, e que bom que a gente conseguiu, né? Evoluir em todos esses pontos e estamos hoje aqui parceiros, né? Então, acho que isso é muito bacana e está dentro do plano estratégico da Sicredi Pioneira, essa questão da inovação, essa questão de apoiar iniciativas de inovação, né? Esse ecossistema que está inserido de muitas startups, né? Então, assim, a gente quer estar dentro disso tudo, né? Fantástico, fantástico. Isso faz muito sentido. Hoje, quando você vê e olha nas laterais, as fintechs atuando, novas empresas virando empresas de crédito, né? A gente vê aí um movimento muito grande do movimento varejista virando crédito. E eu tenho certeza, eu tenho um relacionamento com o Sicredi aqui na região, tá? E eu tenho aqui na região de São Carlos, a gente fica localizado em São Carlos, no interior do estado de São Paulo.
uma cidade que é considerada polo tecnológico. Olha eu fazendo meu jabá aqui, Marcão. E a gente sabe desse relacionamento que vocês têm com o cliente, e esse relacionamento, eu ainda não sabia do relacionamento que a Sicredi tinha com os parceiros, e assim, posso dizer para você que estou surpreendido e muito bem surpreendido em saber que o relacionamento dado com o cliente é um relacionamento dado com um parceiro também da área. Então, eu fiquei muito feliz, porque já conheci o lado de cliente e fiquei conhecendo agora toda a generosidade e relacionamento que a Sicredi tem nesse relacionamento tete a tete, humano, bem diferente de um relacionamento puramente digital, né? Mas um relacionamento que ainda preserva grandes traços da qualidade e uma coisa super importante, né? De uma forma eficiente e lucrativa. No final do dia, o que conta para vocês é isso. É o relacionamento sendo mantido, a condição sendo mantida com os clientes, gerando resultado no final do dia, que nem diz um amigo, dando trade-off para todo mundo e todo mundo saindo feliz. Eu fico muito feliz. Eu queria perguntar para vocês agora, tendo aquela expectativa, né? Antes da implantação do projeto, olhando para os desafios, o que a gente passou, o que a gente construiu, como é que vocês, se puderem tentar equalizar para mim, Marco, a minha expectativa de enfrentamento desse desafio era uma e a realidade é outra, porque a gente sempre costuma dizer que na teoria, né, é bem diferente da prática que é feita, mas eu queria que talvez vocês contassem um pouquinho para a gente, agora que vocês estão sentindo, né, entramos em produção, já estamos rodando em produção, a sua equipe já está sentindo os benefícios de ter um spread pronto ali para eles, um balanço planilhado para eles, mas eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente, diante do desafio que vocês olhavam para esse desafio ano passado, diante do que vocês imaginavam passar e diante do ponto que a gente está. Queria que vocês contassem um pouquinho sobre isso. Ladies first, vai lá, cara. Bom, o desafio agora é fácil de falar, né? Porque antes a gente sempre tem o frio na barriga. O momento mais desafiador foi assim nosso momento de validações, né? Porque nós tivemos aí, para nós, assim como área de crédito, é sempre um momento mais pesado, né, de validações de segurança, de saber se a ferramenta é aderente, né, à nossa metodologia, aos nossos cálculos, às nossas políticas. Então, essa parte de validações para nós foi pesada, porque a gente fazia essas validações com a rotina funcionando, né? Então, mas como toda implementação é assim que funciona, né? Então, fazia parte do desafio. Só que antes de se começar, é difícil de medir. Então, passado agora a implementação, é muito bom ouvir da equipe e dos envolvidos que coisa boa, né? Estar colhendo os frutos de estar usando a ferramenta, de ver o quanto é ágil o processo com a melhoria implementada. E não foi assim tão duro, né? Então, também isso foi muito legal, porque teve sim uma parte mais difícil de validações, mas não é algo que não dê para ser feito, né? E faz parte do processo de melhoria ter as validações, assim como toda implementação que precisa ser feita, que vai ter as validações a serem realizadas, e faz parte do processo e vale a pena. Então, acho que isso é o que fica, que a melhoria e o ganho vale a pena. Complementando, Marco, assim, acho que o principal desafio, né, que a gente tem, assim, para superar é realmente agregar valor, né, com essas iniciativas, de modo que o analista hoje ele consiga estar o máximo possível do tempo dele, aonde ele realmente agrega muito valor nesse tipo de ticket de disposição. A gente está falando aqui em altas exposições de crédito, né? Então, e que não é planilhando balanço, não é fazendo consultas, não é desta forma que ele agrega valor na atividade dele, né? Realmente ele agrega valor na visita, fazendo realmente uma visita a um associado, produzindo essa conclusão do seu parecer, né? Mas para isso ele precisa ter essas informações, ele precisa ter esses dados
para poder produzir esse trabalho final dele, né? Então, que a gente possa entregar o máximo possível de informações, de análises já prévias para ele poder realmente ocupar o tempo dele com essa parte final. Então, esse é o nosso desafio agora, Marco. A gente brinca aqui que é criar um cockpit para o analista, para que ele consiga ter, né, fazendo analogia de um Fórmula 1 aqui, ter um carro calibrado, um carro com motor bem equilibrado, com uma suspensão adequada, com o carro todo ajustado para ele poder realmente sentar, né, nesse cockpit e guiar esse carro. Então, é isso que a gente quer aqui, esse é o nosso desafio, né, e a gente está aí com a Itera sendo um grande parceiro, um grande aliado nisso tudo. Espero que a gente consiga ir afinando esse cockpit ao longo do tempo aqui junto com vocês, de uma forma muito legal. Você comentou um pouquinho sobre os analistas. Hoje, olhando para os analistas, que eles tinham a tarefa de planilhamento de balanço e que isso era uma tarefa onerosa, que ocupava cerca de 33% do tempo deles, o que você considera hoje que um analista precisa ter hoje para dentro da Sicredi? Ele não precisa mais planilhar um balanço eventualmente, porque o balanço já vem planilhado para ele. Mas qual que é um skill de um analista hoje que trabalha dentro da Sicredi? Eu sei que você comentou um pouquinho, Marcos, sobre o aspecto comercial do analista, sobre ele fazer as visitas, sobre ele estar fazendo relacionamento com o cliente, sobre ele fazer investigações e efetivamente utilizar tudo isso para ele poder analisar. Mas hoje, qual que é um skill desejado de um analista para vocês? Então, vamos lá, Karen. Acho que deixa eu tentar aí responder para o Marco. Assim, a gente não tem um número, tá, definido para isso, tá, Marco? Porque a gente acredita que ainda algumas coisas que é percorrido internamente ainda são importantes para ele poder produzir a sua análise, né? Ele não vai ter talvez 100% dessas informações sem que ele precise acessar de algum modo em algum lugar para poder finalizar essa sua análise, tá? Então, assim, a gente não tem um número mágico para isso, tá, Marco? Mas a gente acredita que grande parte das coisas que a gente faz hoje manual, elas podem ser otimizadas, tá? Então, a gente, inclusive, tem alguns processos aqui que estão sendo robotizados, né, para a gente poder ter também uma melhoria nesse sentido, né? Então, para que, de fato, ele fique com o mínimo possível, né? O mínimo possível, realmente, e que ele possa ter, usando a analogia, né, realmente um ambiente, um cockpit para realmente fazer o que ele produz de melhor, né? Que é realmente as perguntas corretas, as perguntas adequadas para aquele empresário, enfim, para aquele associado, né? Para ele poder, então, com base nessas informações, nesses indicadores e nessa visita, produzir, então, sua recomendação ou não de crédito, né? Que é o mais importante. Então, a gente não tem esse número mágico, mas a gente acredita que boa parte das coisas que ele faz hoje manual podem ser robotizadas para realmente poder estar atento a essa parte final. E, Marco, a gente falou com muitas empresas, infelizmente, esse tipo de produção, esse tipo de atividade, ele é ainda muito manual, né? Não só na Sicredi, né? Em vários outros lugares também. Há um desafio de todo o mercado nesse sentido, de se movimentar nesse sentido, né? Eu acho que a análise que é feita hoje, ela é praticamente a mesma análise que era feita há 20 anos atrás, 30 anos atrás, não mudou praticamente nada, infelizmente, tá? Então, a gente acredita que a inovação, né, a automação de processos pode agregar muito, né? Então, e inclusive a gente poder atingir um maior número de associados, um maior número de operações ainda com a mesma estrutura instalada, né? Sem precisar realmente criar toda uma estrutura gigante de analistas para poder produzir essas análises. Fantástico, isso me dá a deixa aqui, a gente já está seguindo para o final, mas já dá a deixa aqui para você contar um pouquinho para a gente das aspirações da Sicredi nos próximos anos que nos aguardam, aonde vocês querem chegar. Eu acho que é bem legal a gente deixar essa mensagem para uma empresa que é pioneira em vários aspectos, sendo na Sicredi, sendo em tecnologia e inovação. Queria que vocês nos contassem um pouquinho o olhar de vocês do futuro, porque com certeza o olhar de vocês do futuro é onde a gente vai enxergar que existe esse futuro. Com certeza, né, Marco? Assim, as nossas aspirações são as melhores dentro dessa área de ação, né? Nós temos uma área de ação aqui fantástica, né? Uma área
uma área grande que vai desde aqui do Vale dos Sinos, com uma região bem produtiva, né? Cidades mais conhecidas como São Leopoldo e Novo Hamburgo, né? Mas ela vai ultrapassando essa serra, chegando até a Serra Gaúcha aqui em Caxias do Sul, que é uma cidade realmente que tem uma produção muito grande, né? Nós temos toda uma área também agrícola aqui. Então, o que a gente espera? A gente espera ser a principal instituição financeira do associado, né? Além da gente ter condições de buscar muitos associados novos, né? Porque é uma área de ação realmente muito importante, muito rica aqui, né? A gente também tem condição de ter a principalidade do seu crédito com a Pioneira, né? Então, é isso que a gente busca, que ele lembre primeiro do Sicredi e não das demais instituições financeiras, né? Que a gente seja um parceiro realmente financeiro do associado e quem sabe, né? Quem sabe não, vamos ser, sim, a instituição financeira, a primeira instituição financeira de crédito aqui da nossa área de ação. Hoje nós não somos, tá? Nós estamos em segundo lugar, né? E quem sabe aí num curto espaço de tempo a gente consiga ser a primeira carteira de crédito da nossa região aqui, sendo, né, o principal parceiro financeiro não só do nosso associado, né, mas de toda a área de ação da Sicredi Pioneiro. Tá no mute aí, Marco. Obrigado. Eu mutei porque aqui em casa passam umas motos aqui do lado. Meu filho adora moto, mas eu não. Mas eu tenho aqui também mas não é uma moto agora, é alguém que está cortando uma grama, sei lá, alguma coisa aqui na minha volta aqui. Você Então eu sabe que também tem estou muitos, fechando, quando eu não estou falando, eu fecho aqui, porque o pessoal tem deve muito, estar ouvindo aí. tem muitos benefícios da gente estar em casa. Eu consegui acompanhar, né, todo o crescimento do meu pequenininho, que tinha 3 meses quando a gente veio para a pandemia. Mas tem todos os inconvenientes, né, da gente estar em casa, são os barulhos, a distração que a gente tem, mas está sendo um período muito legal. Eu fico muito feliz de saber das aspirações de futuro de vocês e contem com a gente para avançar, para ser a primeira de crédito. Podem contar com a gente está aqui com a parceria, com o trabalho de automação da Alice Balanço e outros trabalhos muito legais que vão na direção, Marcos e Karen, né, na criação desse cockpit que o Marcos tá enxergando aí. A gente está bastante envolvido nesse movimento de crédito no Brasil, isso é muito importante. É um motor de alavancagem necessário para que as nossas empresas ganhem impulso completamente. A gente sabe da carência de crédito que o Brasil tem e do movimento que essas empresas do middle elas se encontram, né? Porque elas se encontram num limbo de crédito e é muito importante avançar para aumentar a quantidade de crédito disponível para essas empresas. A gente também está muito confiante de que a gente pode ajudá-los nessa busca do primeiro lugar. Da mesma forma aí, Marco, a gente deseja aí tudo de melhor aí para a Itera, né? A gente só agradecer realmente toda essa parceria que a gente vem construindo, né? Há bastante tempo já, né? E que, de fato, agora a gente chega numa fase de consolidação de tudo isso, né? Dessas entregas, né? E é um orgulho, né? Poder dizer que a gente está construindo isso com vocês, a gente sabe o quanto que vocês estão crescendo, o quanto que vocês estão, né, buscando né, essa expansão aí a nível Brasil, né, e quem sabe a gente consiga, né, nossa Sicredi Pioneira e compartilhando o nosso case aqui, né, que outras pessoas também se sintam motivadas aí a embarcar junto com vocês nessa, tá? Desejo sucesso, né, em nome da Sicredi Pioneira, mas também deixo a Karen aí falar um pouco também do que ela deseja para vocês. Só agradecer aí essa construção conjunta que a gente tem feito nessa implementação e agradecer a parceria que para nós tem resultados muito positivos e acho que para vocês também. Sem dúvida nenhuma. Também sou muito grato, especialmente a vocês dois, pela gentileza que vocês têm em olhar para a gente como uma possibilidade de atuação. A Itera é uma empresa que, Marcão, agradeço, uma empresa que está crescendo, que tem grandes aspirações, mas a confiança dos parceiros nessa longa jornada que a gente faz, ela é super importante para que ela enraize relacionamentos, enraize ética e enraize confiança junto com o parceiro na atuação de soluções
para que ambos os lados possam crescer. Então, estamos juntos. Karen, muito obrigado por toda a parceria sua em todo o processo, desde o início, ajudando a gente a desviar, pular as pedrinhas e carregar algumas pedrinhas. A gente passou por um longo caminho, mas de muitos frutos, e a gente espera conseguir levar para vocês e ser digno aí desse respaldo total que vocês estão nos entregando. Então, muito obrigado de verdade, Karen.